Aleluia! Olá, querido, graça e paz do Senhor. Que alegria estar aqui compartilhando com você, participando com você desse culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra do céu para a sua vida. O que é a Páscoa? Qual o seu significado? Qual a relação de Jesus com a Páscoa e como nós devemos nos portar diante dela? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E para isso, eu quero ler com você o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo número 12. O verso 3, ele diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, e nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu li aqui um texto com você, você pode me acompanhar. É o texto chave da Páscoa. A Páscoa, ela tem a sua origem no judaísmo. Nós vimos aqui no livro do Êxodo. Êxodo fala da saída, da libertação do povo do Egito. E a Páscoa é o assunto principal desse livro. A Páscoa, ela tem um significado tríplice. A Páscoa, em primeiro lugar, ela é libertação. Em segundo lugar, ela é salvação. E em terceiro lugar, ela é milagres. Ela é libertação porque foi na Páscoa que Deus libertou o seu povo. Deus, a Bíblia conta que Deus ouviu o clamor, ouviu o choro, Deus viu o desespero do seu povo e levantou um homem chamado Moisés. Deus levantou Moisés para arrancar aquele povo das mãos de Faraó e do Egito. Então, Páscoa, ela fala de libertação em primeiro lugar. Hoje, quantas pessoas não estão aprisionadas como estavam os hebreus naquela época? Os hebreus naquela época, eles estavam aprisionados no Egito e por Faraó. Eles eram escravos de Faraó. E hoje não é diferente. Hoje, muitas pessoas também são escravas, não às vezes de um homem, mas escravas de um vício, escravas de um pecado, pessoas escravas na imoralidade, pessoas escravas no adultério, pessoas escravas na mentira, pessoas escravas no engano, pessoas escravas em tantas coisas. Mas eu quero dizer que hoje é Páscoa. Nesse domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus, e eu quero dizer para você que hoje é dia de libertação na sua vida, hoje é dia de libertação na sua casa, hoje é dia de libertação na sua família. A Páscoa do Senhor, ela é isso. A Páscoa do Senhor, ela é, em primeiro lugar, libertação. Em segundo lugar, a Páscoa, ela é também salvação. Deus não somente libertou o povo do Egito, mas Deus salvou o seu povo. Nós vemos ao decorrer desse livro, Deus julgando o Egito com pragas, Deus lançando ali o seu juízo sobre aquela terra, sobre a maldade daquelas pessoas, sobre a iniquidade daquelas pessoas. E você percebe que dentro daquilo tudo, o povo de Deus não estava sendo abalado.
O povo de Deus não estava sendo afetado. Claro que em uma certa medida eles tinham que lidar com tudo aquilo, mas era diferente do que acontecia com os egípcios, por exemplo. Deus salvou o seu povo aqui na Páscoa. Deus salvou o seu povo. A Bíblia diz aqui, através do Cordeiro, que o anjo da morte visitou os primogênitos de todo o Egito. E aqueles que não eram marcados com o sangue do Cordeiro foram mortos, mas quem estava coberto com o sangue foi salvo. É isso que acontece na Páscoa. Páscoa, ela é um dia também de salvação. A Páscoa é uma festa que nós celebramos não somente libertação, mas nós celebramos também salvação. Mas além de libertação e além de salvação, a Páscoa, ela é também milagre. Por quê? Veja só o que aconteceu. Quando Deus arrancou aquele povo do Egito, irmãos, quando Deus arrancou aqueles hebreus ali das mãos de Faraó, não foi de uma maneira natural, não foi de uma forma qualquer, mas foi de uma forma espiritual e sobrenatural. Nós podemos ver no texto bíblico a mão forte, o braço forte do Senhor, salvando o seu povo, livrando o seu povo com sinais e maravilhas. Quando Deus tira o povo do Egito, o que é que Deus faz? Deus, ele estabelece de dia ali uma coluna de fumaça, e de noite uma coluna de fogo. Essas colunas de fumaça e de fogo estavam ali para guiar e proteger o seu povo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você: se você é povo de Deus, você não está à toa nesse deserto, você não está de bobeira, você não está sozinho, você não está abandonado, mas o Senhor teu Deus, Ele está cuidando de você, e Ele está guiando você rumo ao destino que Ele tem para a sua vida. Mas não foi só isso. Você percebe que chega em um determinado momento, quando o povo sai do Egito, entra ali no deserto, eles estão diante de um primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Talvez você esteja enfrentando nesse momento de saída, de libertação, esse momento talvez até de deserto, muitos obstáculos na tua vida. Como foi que Deus agiu com o seu povo? O povo ficou apavorado, o povo ficou desesperado, algumas pessoas foram até murmurar, e Moisés foi até Deus. E o que foi que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim? Foi a palavra que o Senhor falou. A resposta de Deus foi: porque clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Essa é a palavra para você hoje. É isso que Deus está falando para você hoje. Talvez você esteja clamando já há muito tempo. Ei, talvez o tempo de clamar já passou. Não que seja errado clamar, nós temos que orar, clamar, buscar, mas você não pode parar só nisso. Tem um momento, querido, que você tem que se levantar e entrar no caminho da obediência, aleluia. E a palavra de Deus para aquele povo foi: diga ao meu povo que marche. Esse é o momento de você se levantar na autoridade do Senhor, na fé, na confiança, na obediência na palavra de Deus, e triunfar e marchar rumo ao caminho que Deus trilhou para você. E o que foi que aconteceu? À medida que o povo marchava, os milagres iam acontecendo. À medida que o povo andava, os milagres iam acontecendo. Ei, é isso que vai acontecer com você, meu irmão. À medida que você vai andando nesse caminho da obediência, à medida que você vai marchando, à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai trilhando esse caminho, você vai ver a mão sobrenatural do Senhor. Você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. Você vai ver o mover dos céus agindo na terra em teu favor. Aleluia! O mar se abriu. Eu quero dizer uma coisa para você: o povo passou por aquele mar e passou com o pé seco, não molhou os pés naquele mar, não. E olha, depois que o povo passou, Faraó e os seus cavaleiros queriam passar também, e o que aconteceu? O mar se fechou. E aqui eu aprendo uma revelação tremenda para a minha vida e para a sua. Sabe o que é? O caminho que Deus abriu para você é só para você. Ninguém vai entrar no caminho que Deus preparou para você. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção, igreja do Senhor. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém entra. A porta que Deus abriu para você, ninguém entra. Aquilo que Deus separou para você, ninguém pega. Porque aquilo que é seu, é seu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que o teu Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abriu para você, é só para você. Aleluia! Isso é Páscoa. Libertação, salvação e milagres. Agora, o que Jesus tem a ver com a Páscoa?
Qual é a relação de Jesus com a Páscoa? Nós vimos aqui que a Páscoa, ela tem a sua origem no judaísmo. Mas qual é a relação de Jesus com a Páscoa? Em primeiro lugar, Deus levantou Jesus para nos libertar. A primeira coisa que você tem que entender nessa relação de Jesus e a Páscoa é que Deus levantou Jesus para ser o nosso libertador. Você ouviu essa palavra aqui e talvez você esteja enfrentando um problema seríssimo de adultério no seu casamento. Talvez você seja escravo da imoralidade. Talvez você seja escravo da corrupção, da mentira, do engano. Talvez você seja escravo da amargura. Tem pessoas que são oprimidas pela amargura, pela mágoa. É filho, é filha que tem mágoa do pai, mágoa da mãe. Pessoas que são amarguradas com seus parentes. Pessoas que são amarguradas com o seu irmão, com o seu cônjuge. Ei, hoje é dia de libertação para a tua vida. Hoje é dia de libertação para você. E o seu libertador não é Moisés, agora o seu libertador é Jesus. Porque se Moisés foi o libertador que Deus levantou para arrancar aquele povo das mãos de Faraó, Deus levantou Jesus para arrancar você das mãos do inferno, das mãos do pecado, das mãos do diabo. Sabe por quê? A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Se um dia você foi escravo do pecado, se um dia você foi escravo dos seus sentimentos, da sua amargura, da amargura, se um dia você foi escravo da imoralidade, do adultério, do engano, eu quero dizer para você que você pode ser livre, porque Deus levantou Jesus para ser o seu libertador, porque a Bíblia diz, em João 8,34, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem pensado muitas vezes, puxa, eu nunca vou conseguir vencer isso, eu sei que é errado, eu tenho que parar de fazer isso está acabando com a minha vida, isso está acabando com o meu casamento, eu tenho que parar com isso urgente, eu tenho que parar com essas coisas urgentes. Ei, mas eu não consigo. Ei, Jesus está falando para você, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que quebra a corrente, eu sou aquele que despedaça o jugo, eu sou aquele que traz libertação, eu sou aquele que abre a porta daquele que está trancado, eu sou o libertador. Jesus é o libertador. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, Jesus ele não é só o libertador não, Jesus ele é também o Salvador. Jesus ele é também o Salvador. Jesus não simplesmente nos libertou do pecado, não simplesmente nos libertou do diabo, não, mas Ele nos salvou de quê? Nos salvou do juízo, nos salvou da condenação, nos salvou da morte. Jesus ele não é só o libertador, Ele é o Salvador. Deus sacrificou Jesus para nos salvar. A sua morte na cruz trouxe para mim e para você salvação. Assim como aquele cordeiro teve que morrer para salvar aquele povo, Jesus morreu para salvar a mim e a você. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus não foi à toa. A morte de Jesus não foi a troco de nada. Não, Ele morreu para um propósito. E sabe qual foi esse propósito? Salvar você. Salvar você, salvar sua casa, salvar sua família, salvar seus sonhos, restaurar sua vida. Esse foi o propósito da morte de Jesus. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, a Bíblia diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Olha só a relação de Jesus com a Páscoa. Ele não é só o libertador, Ele é também aquele que foi sacrificado para nós sermos salvos. Ele cumpriu as profecias bíblicas para ser esse Cordeiro. Por que Jesus é o Cordeiro Pascal? Em primeiro lugar, porque Ele foi separado. Nós lemos aqui em Êxodo 12, que aos 10 desse mês aqui, o primeiro mês, ao 10º dia do primeiro mês, o cordeiro tinha que ser separado. Um cordeiro tinha que ser separado. Não era qualquer cordeiro que poderia salvar aquele povo, não poderia ser utilizado qualquer cordeiro. Primeiro o cordeiro tinha que ser separado. Não era um cordeiro escolhido aleatoriamente, não, ele tinha que ser separado. O que é tremendo é que Jesus ele foi separado também.
A Bíblia mostra lá em João capítulo 11, verso 50, que o sumo sacerdote na época, o sumo sacerdote ele falou assim, ó, é necessário que um morra para que toda a nação seja salva. O sumo sacerdote, ele era o responsável para oferecer o sacrifício. E ele estava aqui utilizando exatamente a sua prerrogativa sacerdotal para separar Jesus. Olha, esse aqui que vai morrer para que toda a nação seja salva. Só que aquele sumo sacerdote, ele era corrupto. Ele estava vendido para o Império Romano. Ele não era ele não exercia um sacerdócio legítimo. O sacerdócio dele era corrupto. O sacerdócio dele não era legítimo, era corrupto. Mas aí, preste atenção, Deus havia levantado um sacerdote legítimo. Aonde? Não no templo, mas no deserto. O filho de Zacarias, João o Batista. Eu não sei se você lembra, mas Zacarias ele era um sacerdote. E foi exatamente quando ele estava oferecendo o sacrifício dele no templo, que o anjo do Senhor apareceu para ele, dizendo, olha, você vai ser pai. E quem era o filho de Zacarias? João Batista. Só que João Batista, ele decidiu não se contaminar com a corrupção do sacerdócio. E ele fez o quê? Ele foi pregar aonde? No deserto. Ele saiu do templo, ele saiu do glamour, ele saiu do centro das atenções para ir ao deserto. E esse João Batista, que era profeta e o verdadeiro sacerdote na época, quando ele olhou para Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele foi separado pelo sumo sacerdote da época, foi separado pelo sacerdote legítimo da época, mas também, e acima de tudo, ele foi separado pelo próprio Deus eterno. O Deus eterno, a Bíblia diz que o Deus eterno preparou para si um cordeiro. O Deus eterno proveu para si um cordeiro desde a fundação do mundo. Jesus não morreu só uma vez, você sabia? Que heresia é? É heresia não, vou te explicar. Jesus, antes de morrer na cruz, ele morreu no coração do Pai. Antes de morrer na cruz, ele morreu no coração do Pai, porque toda oferta, antes de morrer no altar, ela tem que morrer no nosso coração primeiro. Jesus, antes de morrer na cruz, ele morreu no coração do Pai. Ele foi separado, assim como o Cordeiro Pascal, Jesus foi separado. 2, Jesus, ele era sem defeito. Assim como o Cordeiro Pascal tinha que ser um macho sem defeito, assim era também Jesus. Sem defeito como? Ele era bonito fisicamente, não tem nada a ver com beleza física. A perfeição de Jesus era no seu espírito, na sua alma e no seu interior. Jesus ele era perfeito porque ele não tinha pecado. Jesus, ele tinha que cumprir uma missão de tirar o pecado do mundo. Ele ia cumprir a missão de arrancar o pecado do homem, de pagar os pecados do homem. Agora, como que ele ia fazer isso? Porque homem nenhum poderia fazer isso. Homem nenhum na terra poderia fazer isso. Somente alguém que não tivesse pecado. Por isso que Jesus teve que vir à terra. Por isso que Jesus teve que vir para nos salvar. Um dia ele falou assim, ó, quem me acusa de pecado? Quem me acusa de pecado? Por quê? Porque ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele era íntegro, ele era correto, ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado também tinha que sair. Em terceiro lugar, Jesus é o Cordeiro Pascal porque ele foi morto. Assim como o Cordeiro Pascal tinha que morrer para que outros fossem salvos, Jesus ele teve que morrer para nós sermos salvos. Jesus ele pagou a nossa dívida, ele pagou a nossa conta. Era como se nós estivéssemos devendo algo e nós tínhamos que pagar com a nossa vida. Aí Jesus foi lá, se colocou na frente e falou assim, não, eu vou pagar. Pode deixar que essa conta sou eu que pago. Jesus ele é o Cordeiro Pascal em quarto lugar, porque o seu sangue foi derramado. A Bíblia diz aqui no Êxodo 12, que esse cordeiro, o sangue dele, tinha que ser aspergido nas vergas
e nos umbrais das portas. Isso é tremendo. A casa daqueles que estavam celebrando a Páscoa, a libertação, a salvação e o milagre, tinha que ser marcada pelo sangue do Cordeiro, porque o anjo da morte ia visitar o Egito naquele dia, mas a casa que o anjo da morte visse o sangue, ele não ia entrar. E assim é que acontece comigo e com você. Nós precisamos estar marcados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus, mas nós temos uma arma: o sangue do Cordeiro é a nossa arma. Quando Satanás quer nos acusar, Jesus ele mostra: ei, o meu sangue já foi derramado, o meu sangue já foi derramado, ele não deve mais nada, porque o meu sangue já foi derramado, a sua dívida já foi paga, a sua dívida, ele não deve mais nada, porque eu já paguei a conta, eu já sangrei no seu lugar, eu já sangrei por você, o meu sangue foi derramado, você está livre, você está perdoado, seja livre agora, pelo poder do meu sangue. É assim que Jesus diz a seu respeito. Aleluia! O que Jesus tem a ver com a Páscoa? Ele é o libertador, ele é o salvador, e em terceiro lugar, Jesus não perdeu na cruz, Jesus venceu. Não encare a cruz como uma derrota, não encare a cruz como um fracasso. Não, a cruz não foi o fim, a cruz foi só o meio, a cruz foi só o começo. Ei! A cruz foi o meio pelo qual Deus reconciliou consigo mesmo eu e você, através do sacrifício do seu Filho. A cruz não foi uma derrota, a cruz foi uma grande vitória. Jesus não foi perdedor, Jesus foi vencedor. Jesus foi vencedor, Jesus foi o vencedor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ah, meu irmão, ele não perdeu coisa nenhuma, ele venceu na cruz, ele venceu. A sua vida ninguém a toma. Ele disse assim, ó: a minha vida ninguém a toma de mim, eu voluntariamente a dou, porque eu tenho autoridade para dá-la, e eu tenho autoridade para tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. A morte não pode conter Jesus. Hoje, nesse domingo, nós celebramos a sua ressurreição. Por que Jesus ressuscitou? Porque a morte não tinha amparo legal para detê-lo. A morte não tinha amparo legal para retê-lo na sepultura. Não, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, ele não tinha que receber esse pagamento de morte, coisa nenhuma. Ele tinha autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele venceu. É por isso que a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ei, esse é o momento de você se levantar em fé e confessar: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Ainda que pareça que tudo seja o fim, eu creio nele. Ainda que pareça que meus sonhos tenham morrido, eu creio nele. Ainda que pareça que seja o meu fim, eu decido crer nele, eu decido crer nele, eu decido crer nele. Jesus, ele é o libertador, o salvador e o vencedor. E aqui eu caminho para o último ponto aqui dessa mensagem, respondendo mais uma pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante da Páscoa? Como que nós devemos participar e celebrar desse tempo tão nobre? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui em Êxodo 12 que o cordeiro, ele deve ser comido em família. A gente viu aqui que cada família devia preparar para si um cordeiro. O cordeiro, ele deveria ser repartido ali por toda a família. Isso aqui nos ensina algo muito poderoso. Nos ensina que a fé cristã, ela não é para ser vivida somente pelo indivíduo, mas o desejo de Deus é que toda a família possa
cultuar a Ele, toda a família possa ter comunhão com Ele, toda a família possa se relacionar com Ele. Quando Deus levanta Abraão, Deus ele libera uma promessa a Abraão. Deus fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é de abençoar as famílias. O projeto de Deus é de abençoar as casas, os lares, as famílias. Quando Deus levanta Moisés e estabelece a lei, lá em Deuteronômio, Moisés ele falou para aquelas pessoas: você vai ensinar essa lei aos teus filhos, ao sentar, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. A palavra, a fé cristã, ela deve ser compartilhada de pai para filho. Deus ele tem planos para a família. Josué entendeu isso. Por isso que ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O projeto de Deus é de salvar a família inteira. Quando Pedro prega na casa de Cornélio, que era um centurião romano, um oficial romano, a Bíblia diz que toda a família de Cornélio foi batizada. O projeto de Deus é que toda a família seja salva. O projeto de Deus é que toda a família ande nesse ambiente de libertação, de salvação e de milagres. Quando Paulo estava preso em Filipos, e Deus operou um milagre, e o carcereiro ia se matar, perguntou: vem cá, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo, o apóstolo, ele falou assim, ó: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O projeto de Deus não é só você, pai, não é só você, mãe, não é só você, filho, não é só você, filha. O projeto de Deus é que toda a família seja salva. O projeto de Deus é que toda a casa seja alcançada por esse amor, por essa graça. Mais do que nunca, as famílias têm sido atacadas, bombardeadas, desconfiguradas. Por quê? Porque existe um plano diabólico de destruir a família. Mas hoje é Páscoa, e hoje cai por terra toda arma forjada do mal contra você. Hoje cai por terra toda arma do mal contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua descendência. Eu levanto uma voz profética hoje, para dizer para você que hoje é dia de libertação, aleluia. Hoje é dia de salvação, aleluia. Hoje é dia de milagre na tua casa. Se você crê, celebre ao Senhor teu Deus, aleluia. Em segundo lugar, a segunda atitude que eu devo ter ao celebrar a Páscoa é que o cordeiro, ele deve ser compartilhado com os vizinhos. O texto bíblico faz assim, ó: se a família for pequena e o cordeiro for grande, compartilhe com os seus vizinhos mais próximos. Gente, quem é o cordeiro? É Jesus. Não interessa o tamanho da tua família, esse cordeiro é grande. Esse cordeiro é grande demais para você comê-lo sozinho. Você precisa compartilhá-lo. Existem pessoas que precisam desse cordeiro. Existem pessoas que precisam dessa libertação. Existem pessoas que precisam dessa salvação. Existem pessoas que precisam de um milagre. E o nome desse milagre se chama Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, Jesus é grande demais para ficar só com a gente. Jesus é poderoso demais, é grande demais, é bom demais para ficar só com a gente. Nós temos que compartilhar o Cordeiro. Nós temos que compartilhar o Cordeiro. Nós temos que ser como Levi. Quando Levi conheceu Jesus, o que foi que Levi fez? Ele preparou um jantar. Ele preparou um jantar para os seus amigos, para apresentar Jesus a eles. Olha que lindo isso. Nós temos que nos levantar nessa ousadia de Levi, de compartilhar o Cordeiro. Quando Cornélio e a casa dele foi batizada, não foi só ele e a sua casa, até os seus empregados também foram alcançados pelo poder de Deus naquele dia. Ei, Deus está falando, as pessoas ao teu redor têm que ser alcançadas pelo Cordeiro. E como é que você faz isso? Compartilhe o Cordeiro. A Páscoa nos ensina que o Cordeiro tem que ser compartilhado. Em terceiro lugar, o Cordeiro deve ser comido sem fermento e com ervas amargas. O que é isso? Voltando para 1 Coríntios 5, 7, o texto diz o quê? Que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e que nós devemos lançar fora todo o fermento da maldade, da iniquidade. O fermento, ele é um símbolo do pecado. Na Páscoa era comido o cordeiro e pão sem fermento.
porque o fermento ele simbolizava o pecado. Então, tem toda uma simbologia espiritual. Primeiro, o pecado. Segundo lugar, as ervas amargas. O que significa as ervas amargas? A dor da escravidão no Egito. A Páscoa deveria ser sempre celebrada, sempre com pão sem fermento e com ervas amargas. Para quê? Para se lembrar de onde foi que Deus tirou você. Esse momento, esse dia de hoje, é um dia de nós pararmos um pouquinho e olharmos lá para trás. Lembrar, Deus, da onde foi que o Senhor me tirou? Deus, obrigado por o Senhor ter me tirado daquele lamaçal. Eu estava perdido, eu estava morto, eu estava destruído, e o Senhor me salvou. Então a Páscoa é um dia de você lembrar. Você come a Páscoa comendo pão sem fermento e com ervas amargas, se lembrando da onde foi que Deus tirou você. E em quarto e último lugar, a quarta atitude de como a gente deve comer a Páscoa é que o cordeiro ele deve ser comido em uma postura de vigilância. Como assim vigilância? As pessoas aqui no verso 11, assim pois o comereis, lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Eles estavam prontos para partir. Eles estavam como? Prontos para partir. Esses homens aqui, eles iam comer a Páscoa, essas pessoas iam comer a Páscoa, prontos para partir. E assim deve ser a nossa atitude esses dias. Jesus falou assim, eu vou voltar. Eu vou deixar sinais para você entender quando eu voltar. Irmãos, Jesus nos ensinou que nós devemos observar os sinais dos últimos dias. Nós devemos, ele contou parábolas, a parábola dos dois servos, onde tem o servo prudente e o servo imprudente. Ele falou que os últimos dias, são como dias de Noé, dias de Ló. São dias em que as pessoas, elas são hedonistas, elas são materialistas, elas não se importam com Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 eram tolas e 5 eram sábias. 5 eram negligentes e 5 eram atentas, perseverantes, batalhadoras. Jesus contou a parábola dos talentos, onde nós devemos negociar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas todas essas parábolas nos ensinam uma coisa só: nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes. Esse momento de hoje é um dia que a gente celebra a Páscoa com alegria, porque Jesus nos libertou, nos salvou, opera milagres em nossas vidas, mas nós devemos mais do que nunca estar atentos, prontos para partirmos a qualquer hora, prontos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, prontos para a volta do nosso Senhor. Nós devemos estar prontos. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Jesus foi levantado por Deus para libertar você. Talvez você esteja aprisionado, debaixo de algum cativeiro, seja emocional, seja de iniquidade, seja o que for. Deus levantou Jesus, Deus enviou seu Filho à terra para libertar você. E Deus, Ele quer salvar você, Ele quer livrar você desse mal, Ele quer livrar você da condenação, Ele quer livrar você da culpa, Ele quer livrar você do castigo eterno, Ele quer salvar você. Mas Ele não quer só salvar você, Ele quer salvar a sua casa inteira. Ele quer alcançar toda a sua família. Ele quer que você desfrute do céu na terra. Hoje é um dia de nós nos levantarmos, comermos o cordeiro em casa, em família, e de nós também compartilharmos esse cordeiro. Certamente existe alguém perto de você, perto de nós, que nós possamos compartilhar o cordeiro. Em dias como os de hoje, dias maus, em que as pessoas estão tão aflitas, tão angustiadas, mais do que nunca elas precisam do cordeiro, mais do que nunca elas precisam do libertador, do salvador, daquele que faz milagre. Mais do que nunca nós hoje devemos estar atentos, vigilantes. Todo o cenário está sendo montado, Jesus está voltando, e eu e você, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Isso é a Páscoa. Jesus tem total significado com a Páscoa, e Ele convida você hoje para você celebrar esse cordeiro. Como? O sangue estava sobre a casa que tinha um cordeiro, o sangue ele pode estar sobre a sua vida também.
Como que eu posso me apropriar do sangue? O carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O mesmo Paulo, ele fala em Romanos que se nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Jesus falou também que quem me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe sua vida.